Os Orange Riots ocorreram em Manhattan, Nova York, em 1870 e 1871, e envolveram conflitos violentos entre protestantes irlandeses que eram membros da Orange Order e, portanto, chamados de Orangemen, e católicos irlandeses, juntamente com o Departamento de Polícia da cidade de Nova York e a Guarda Nacional do Estado de Nova York. O motim causou a morte de mais de 60 civis, a maioria trabalhadores irlandeses, e 3 guardas. Em 12 de julho de 1870, um desfile foi realizado em Manhattan por protestantes irlandeses celebrando a vitória na Batalha de Boyne, 1689, do rei Guilherme III, também príncipe de Orange, sobre o antigo rei Jaime II da Inglaterra, um católico, que havia sido deposto por Guilherme III. A rota do desfile foi pela 8ª Avenida até o Elm Park na 92 N Street. Os Orangemen marchando pelo bairro católico irlandês de Elskitchen foram vistos pelos moradores católicos irlandeses como um lembrete recorrente da opressão de classe passada e atual. Muitos dos manifestantes católicos irlandeses seguiram o desfile e, de acordo com declarações feitas posteriormente pela polícia, a violência que se seguiria foi premeditada. No parque, a multidão de 200 manifestantes católicos irlandeses foi acompanhada por um grupo de 300 trabalhadores católicos irlandeses que trabalhavam no bairro, e o desfile explodiu em violência. Embora a polícia tenha intervindo para reprimir a luta, 8 pessoas morreram como resultado do tumulto. No ano seguinte, a Loyal Order of Orange solicitou permissão à polícia para marchar novamente. Temendo outro incidente violento, o desfile foi proibido pelo comissário de polícia da cidade James J. Kelso, com o apoio de William M. Tweed, o chefe do Tammany Hall, a máquina política do Partido Democrata que controlava a cidade e o estado. O arcebispo católico John M. Closkey aplaudiu a decisão. Os protestantes se opuseram, assim como os editoriais de jornais no Herald e Times, uma petição assinada por empresários de Wall Street e uma charge de Thomas Nast na Harper's. Não apenas a proibição foi sentida como uma concessão ao mau comportamento de uma multidão católica, mas também foram expressados temores sobre o crescente poder político dos católicos irlandeses, a crescente visibilidade do nacionalismo irlandês na cidade e a possibilidade de uma ação política radical como a ocorrida em Paris com a Comuna. A pressão gerada por essas preocupações entre a elite da cidade, além da pressão dos reformadores do bom governo contra o regime de Tweed em geral, fez com que Tammany revertesse o curso e permitisse a marcha. Tammany precisava mostrar que podia controlar a população imigrante irlandesa que formava uma parte importante de seu poder eleitoral. O governador John T. Hoffman, um homem de Tammany, revogou a proibição do comissário de polícia e ordenou que os manifestantes fossem protegidos pela polícia da cidade e pela milícia estadual, incluindo a cavalaria. Em 12 de julho de 1871, o desfile prosseguiu com a proteção de 1.500 policiais e 5 regimentos da Guarda Nacional, cerca de 5.000 homens. Começaria na sede dos Orangemen no Lamartine Hall, localizado na 8ª Avenida e 29 Th Street. Às 13h30, as ruas da 21 Street a 33 Ard estavam cheias de pessoas, a maioria católicas e, principalmente, trabalhadores, e ambos os lados da avenida estavam congestionados. A polícia e a milícia chegaram, para a desaprovação da multidão. O pequeno contingente de Orangemen começou seu desfile pela avenida às 14 horas, cercado por unidades regimentais. A multidão começou a atirar pedras, tijolos, garrafas e sapatos nos participantes do desfile.
Os milicianos responderam com tiros de mosquete, o que provocou tiros de pistola de alguns na multidão. A polícia conseguiu fazer o desfile se mover novamente, atacando a multidão e usando generosamente seus cacetetes. O desfile avançou outro quarteirão, mas foi atacado por mísseis lançados novamente, mais uma vez provocando tiros da milícia. O esmagamento da multidão impediu mais movimento para frente, e a polícia usou seus cacetetes e a milícia usou suas baionetas. Pedras e louças caíram sobre eles dos telhados ao longo da avenida. As tropas começaram a disparar rajadas na multidão, sem receber ordens para fazê-lo, e a polícia seguiu com cargas montadas. O desfile conseguiu chegar a 23 Ardee Street, onde virou à esquerda e seguiu para a Fifth Avenue, onde a multidão apoiava os Orangemen. Isso mudou novamente quando o desfile continuou para o sul pela Fifth e chegou ao distrito de entretenimento abaixo da 14th Street, onde a multidão estava mais uma vez hostil. O desfile então continuou pela cidade até a Cooper Union, onde os participantes se dispersaram. O motim causou a morte de mais de 60 civis, a maioria protestantes escoceses do Ulster e trabalhadores católicos irlandeses e 3 guardas. Mais de 150 pessoas ficaram feridas, incluindo 22 milicianos, cerca de 20 policiais feridos por mísseis lançados e 4 que foram baleados, mas não fatalmente. A 8ª Avenida foi devastada, com um repórter do New York Herald descrevendo a rua como manchada e escorregadia com sangue e cérebros humanos, enquanto a terra abaixo estava coberta com 5 centímetros de profundidade com sangue coagulado, pedaços de cérebro e o conteúdo meio digerido de um estômago e intestinos humanos. Cerca de 100 pessoas foram presas. No dia seguinte, em 13 de julho, 20.000 enlutados prestaram suas homenagens aos mortos do lado de fora do necrotério do Bellevue Hospital, e as procissões fúnebres seguiram para o Calvary Cemetery no Queens por meio de balsas. O governador Hoffman foi enforcado em efígie por católicos irlandeses no Brooklyn, e os eventos começaram a ser chamados de massacre na 8ª Avenida. Apesar de sua tentativa de proteger seu poder político permitindo que o desfile acontecesse, Tammany Hall não se beneficiou do resultado, em vez disso, sofreu críticas crescentes de jornais e da elite da cidade. Tweed caiu do poder logo depois. Uma das razões pelas quais muitos nas classes alta e média tinham relutantemente concordado com o domínio de Tammany no poder era sua suposta capacidade de manter a estabilidade política. Essa graça salvadora se foi, Tweed não conseguia manter os irlandeses na linha. Chegou a hora, disse o ministro congregacionalista Matthew Richardson do púlpito de sua elegante igreja na Madison Avenue, de retomar a cidade de Nova York, pois se as classes mais altas não governarem, as classes mais baixas o farão. O banqueiro Henry Smith disse ao New York Tribune que tal lição era necessária a cada poucos anos. Se 1000 manifestantes tivessem sido mortos, isso teria o efeito de intimidar completamente os restantes.